E boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma Isso Aí. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês essa noite num formato um pouco diferente e especial. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, hoje o episódio vai ser um pouco diferente, na verdade não diferente, né? Vai ser igual era antigamente, lá nos primórdios do Não Durma, onde eu narrava alguns contos do Reddit, algumas histórias do, por exemplo, Last Not Meet, No Sleep, algumas histórias, e aí tecia belos comentários sobre os contos, enfim, uma coisa enfim, uma coisa mais meio que ao vivo, né? Tipo ao vivo, digamos assim. Eu ficava alternando entre as creepypastas e tudo mais. E eu gostaria que vocês comentassem se esse formato é legal, se é interessante voltar com ele. Porque é um pouco mais... Ele é mais dinâmico, né? Então é mais um bate-papo entre as histórias. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então eu queria fazer uma votação, uma enquete pra ver qual tipo de formato vocês curtem mais. Ou creepypastas, ou relatos do Reddit narrado com comentários. Então, bora lá pro primeiro relato da noite. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Eu estou aqui no... Cara, eu tô gaguejando. Vamos lá. Estamos aqui no Reddit. Tô no fórum Last Not Meet. E tem algumas histórias aqui que eu tava selecionando algumas. Todas as que eu li foram boas, então eu meio que não fiz uma lista pré-definida de contos, né? De casos, porque o legal é que a maioria desses casos, né, dizem, eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, que aconteceram de verdade, né? Então, são reais, digamos assim, pseudo-reais, né? Sei lá. Espero que não, né? E, bom, vamos lá. O primeiro relato aqui é do Last Not Meet. Eu não vou falar quem contou, tá? Por questão ali de segurança mesmo, questão, né, de sigilo. E o título é Tem Alguém na Minha Casa? Será? Olá. Recentemente eu fiz um post nesse sub no qual expliquei que barulhos estranhos estavam sendo ouvidos no meu apartamento, aqui onde eu moro. Ainda não tenho certeza de onde vêm esses ruídos e isso ainda me estressa. Além disso, esses ruídos estão sendo ouvidos enquanto escrevo este post. Para recapitular rapidamente, sons de cadeiras, passos e de vez em quando o som de garras, como se um cachorro estivesse passeando. São ouvidos acima do apartamento. O problema é que não há apartamentos acima e o acesso à cobertura é muito improvável, embora esteja localizado no nível da rua. Às vezes, eu ouço esses barulhos no apartamento, muitas vezes à noite. Desde a minha última postagem, os ruídos se acalmaram e ficaram discretos. Eu ouvi muito pouco sobre isso até hoje. Deixe-me explicar. Há várias horas que se ouvem sons de cadeiras sendo arrastadas dentro do apartamento. Embora não esteja sozinho, tenho quase certeza de que não são as pessoas com quem convivo que estão fazendo esses barulhos. E eu não os vejo movendo uma cadeira a cada 10 ou 15 minutos no meio da noite, sabendo que precisam acordar cedo nas manhãs dos dias seguintes da semana. Obviamente, é impossível para mim saber se é realmente o som de cadeiras, mas isso é o mais próximo que eu consigo distinguir. Eu gostaria de salientar que o apartamento não é muito bem isolado, o que significa que é fácil ouvir quando alguém anda, mesmo com a porta fechada. Porém, eu nunca ouço passos antes dos ruídos estranhos. Claro que eu não estou falando do paranormal, mas estou pensando mais em uma pessoa que mora escondida no apartamento, como tive a oportunidade de ver algumas vezes na internet. Eu não tenho certeza do que estou dizendo, porque não há lugar aqui para se esconder, nem mesmo morar no apartamento. Também estou começando a me perguntar se estou imaginando esses barulhos, já que ninguém parece falar sobre isso. Eu não tenho conversado com eles sobre, já que o nosso relacionamento não tem estado muito bem ultimamente. Nós estamos nos evitando um pouco e não nos sentimos muito confortáveis uns com os outros. Mal posso esperar para sair deste lugar que me dá arrepios. Eu ainda estou perplexo sobre a origem dos ruídos, então, se você tiver alguma explicação ou ideia do que poderia ser, por favor, não hesite em me dizer. Bom, cara, que coisa doida, né?
Isso aqui tem um nome, essa prática, né? Ela é bem famosa. É frogging, que é quando você mora, né? Quando você se aventura em ir na casa de alguém, né? Pra ficar morando nessa casa sem que a pessoa, o dono da casa, no caso, saiba que você mora lá. Então, geralmente acontece com casas que tem sótão ou porão, né? O frogger, né? O maluco louco que faz isso, ele entra na casa da pessoa e fica lá parasitando. Então, tipo, ele fica o dia inteiro enquanto a pessoa tá na casa, no porão. Quando a pessoa sai ou dorme, ele sai pra comer, pra fazer as coisas, tomar banho, ver TV, respirar ar puro. E quando a pessoa volta pra casa, ele se esconde de novo. Então ele sabe a rotina todinha da pessoa, e a pessoa nem imagina que ele mora na casa dela. Ele tá lá escondido, tem alguém escondido na sua casa. E aí você ouve barulhos e tal, você acha que é um rato, alguma coisa. Não, é uma pessoa morando na tua casa, sem que você saiba. E aí pode ser um maluco, pode ser um cara que só não tem onde morar, pode ser um psicopata doido, né? Enfim, é uma prática bem comum até, mas lá nos Estados Unidos, né? E que maluquice, cara. Falar pra você, eu não tenho medo de coisas sobrenaturais. Eu sou cético, né? Até um certo ponto. Agora, questões de invasão, pessoas vivas, né? Aí que me dá medo mesmo. Eu moro em apartamento, então eu escuto barulho o dia inteiro, de cima, de baixo, dos lados. Mas o medo de quem mora numa casa mesmo, acho que é pior, porque não tem tanta segurança como tem num condomínio, né? Então, cuidado, fiquem atentos com os barulhos. E, sei lá, começou a ouvir muito barulho assim, tá estranho, troca a fechadura da casa, né? Dá uma olhada em todos os cômodos que você sabe que a casa tem, porão, essas paradas, sótão, né? E é isso. Bom, vamos pro segundo relato da noite então, galera. Então vamos lá, o segundo relato também do Last Not Meaty, no inglês é uma merda, e o título é Um Airbnb não é tranquilizador. Doideira, né? Eu já fiquei em vários Airbnbs com a minha esposa. Vários. A gente era o nosso hobby. Alugar Airbnbs e dormir. E eu tive experiências bem perturbadoras em alguns deles. Mas é coisa para outro episódio. Olá, eu tenho uma pequena história que aconteceu comigo há 2 anos. Quando eu fui passar uma semana na Inglaterra com um amigo de infância e realmente pensamos que seríamos mortos. Então, o que é engraçado é que nós duas nos chamamos Audrey e somos amigas há pelo menos uns 20 anos. De qualquer forma, é Halloween de 2022 e a minha amiga e eu estamos fazendo uma pequena viagem para Londres. Falidas como estamos, nós escolhemos o mais barato, mas mais próximo de Londres, nomeadamente Whitechapel, o bairro do Jack o Estripador. Chegamos na manhã do dia 31 de outubro por volta das 11, num alojamento típico londrino, nomeadamente o apartamento duplex, onde a porta da frente abre imediatamente para uma escada que dá acesso à sala/cozinha e à casa do banho. Acho que é o banheiro deles, né? E aos quartos do piso superior. Quando chegamos lá, a porta da frente estava destrancada. Sobre a mesa vemos um bilhete do proprietário que nos diz que temos o quarto 3. Nós achamos estranho porque o dono não nos informou nada sobre o apartamento ser compartilhado. Mandamos uma mensagem para o rapaz e ele respondeu que não achou bem nos avisar, pois somos as únicas inquilinas da semana e, portanto, ficaríamos sozinhas. Então, nós largamos as nossas malas e cuidamos das nossas vidas antes de retomar por volta das 10h30. Ao chegarmos, vemos pelo vidro da porta da frente que a luz estava acesa, e quando tentamos abrir a porta, percebemos que ela também não estava trancada. O problema é que eu sou uma aberração e quando não estou em casa verifico 1000 vezes se a porta está trancada e está tudo desligado porque eu não quero problemas. Então, é impossível termos saído sem fechar. Colocamos as coisas em perspectiva. Dizemos a nós mesmos que talvez tenha sido o proprietário que veio fazer uma limpeza e que não nos avisou ao sair. Quando você sobe, tá tudo iluminado em todos os lugares, mas não há barulho, como se o alojamento tivesse vazio. Subimos para o quarto e tá tudo bem, nossas coisas estão todas lá, sem problemas, e a minha amiga vai tomar um banho. Eu quero apenas salientar que a casa de banho fica na parte de trás do primeiro andar e a partir do segundo andar não se ouve nada do que se passa na casa de banho e vice-versa. Poucos 2 minutos depois que ela saiu, de repente ouvi uma risada feminina. No começo eu não me estressei. Como a minha amiga estava ao telefone quando ela desceu, eu disse a mim mesmo que era o som dela. Vou até a entrada do quarto e ligo para ela, só que sem resposta. Não ouço ninguém lá embaixo, nem ela e nem a pessoa que ela estava no telefone.
Eu me sento na cama e alguns minutos depois ouço novamente risadas vindo do quarto em frente ao nosso, que ainda está escuro. Mando uma mensagem para minha amiga e 30 segundos depois vejo pela fresta abaixo da porta que a luz acende e se apaga. Enquanto a minha amiga entra em pânico, eu desço para me juntar a ela para explicar o que aconteceu. Sentamos no pé da escada e não há barulho. Não ouvimos absolutamente nada por vários minutos antes de um pequeno sussurro entrar. Dessa vez é demais. A minha amiga vai pegar uma faca na cozinha e eu procuro o número da polícia porque claramente não queremos morrer. E mal temos tempo de fazer isso quando a porta do quarto se abre e um casal aparece aparentemente do nada. Obviamente ninguém entende nada. Não entendemos o que diabos estão fazendo ali e eles não entendem porque tem duas loucas com uma faca também ali embaixo. Todos confusos, ligamos para o proprietário para explicações e o rapaz nos explicou que o casal havia adiado as datas da viagem no último minuto. Ele aceitou à tarde que eles viessem mais cedo, só que esqueceu de avisar, entretanto, que nós estávamos lá. Cara, isso aqui é bizarro. Tem um filme que fala sobre isso. É um filme... eu esqueci o nome do filme, deixa eu pesquisar aqui. Cara, é um filme muito louco. Acho que é Noites Brutais. É do Zach Cregger. Acho que as duas pessoas, elas alugam um Airbnb, né? E vão lá e tal, e quando vão ver tem gente na casa já. E aí, enfim, se desenrola. Eu não vi o filme, tá? Eu só vi o trailer. Mas é muito louco, pelo que eu vi. Porque como eu fico bastante, né? Então é complexo. Mas é doideira. A pessoa chega no Airbnb, tipo, começa a tocar a campainha e tal. E aí, um cara abre a porta e, tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Não, aluguei aqui, não sei o quê. Doideira o filme, cara, doideira. Se vocês puderem, assistam. Eu vou assistir também. E, bom, vamos lá pro terceiro relato da noite, então, galera. Um alojamento partilhado que se transforma num pesadelo. Meu nome é Julius e essa história se passa em 2022. Na época, eu era estudante de administração, mas o meu nível de inglês deixava a desejar. Para progredir, eu decidi tirar um ano sabático e ir para Toronto, no Canadá, para fazer alguns cursos intensivos de idiomas. Como as mensalidades eram altas, eu encontrei um colega de quarto com outros estudantes em um apartamento de 3 quartos. Um quarto ainda estava vazio, esperando a chegada de um aluno. Meu colega de quarto e eu, Sandro, era um alemão suíço. Um alemão suíço? Como assim? Era um alemão suíço. Eu não tanquei isso, não. Vamos dizer que ele era só um cara, um suíço loiro, né? Alto, quase 2 metros e 120 quilos. Mas também muito simpático. Rapidamente nos tornamos amigos. Algumas semanas depois, Sandro me contou que faria uma viagem de 1 semana pelos parques naturais do Canadá. Ele teve que sair no sábado de manhã, enquanto eu fui avisado que o aluno substituto iria chegar no mesmo dia por volta das 3. Sandro sai do apartamento às 10 e eu fico sozinha, esperando o recém-chegado. As horas passam. 3, depois 16, depois 8, depois 10 e ninguém. Como alguma coisa, assisto uma série no Netflix e finalmente decido ir para a cama. Por volta da meia-noite, fui subitamente acordado por uma batida na porta do apartamento. Ouço alguém entrar. Deve ser um aluno novo, eu disse para mim mesma, antes de ouvir uma voz desconhecida explicar rapidamente como funciona um apartamento. Eu fico no meu quarto, cansada demais para sair, e então eu volto a dormir. Mas alguns minutos depois, alguém bateu na minha porta. Uma vez. Depois, uma segunda vez. 10 minutos depois, outra vez. Pensando em um possível problema, eu acabei saindo. Encontro-me diante de uma jovem japonesa, cerca de 25 anos. Explico rapidamente alguns detalhes sobre a acomodação, trocamos nossas contas de Instagram e depois todos voltam para os seus quartos para passar a noite. Nos dias seguintes, ela costuma me pedir para acompanhá-la quando ela pega o ônibus ou o metrô. Eu a ajudo com prazer, mostro-lhe as paragens, os locais certos para se orientar e depois volto aos meus hábitos, entre as aulas e as sessões de musculação. Mas aos poucos algo estranho começa a acontecer. Todas as noites quando eu chego em casa, ela sempre vem conversar comigo, seja por mensagem ou quando nos encontramos no apartamento. A situação está se tornando cada vez mais grave. Então,
Uma noite, enquanto estava deitada na cama, eu notei uma figura na varanda compartilhada do lado de fora da janela do meu quarto. Ela se inclina contra o corrimão e olha para mim. Seu olhar é penetrante e perturbador. Quando ela percebe que eu a notei, ela rapidamente se vira para o seu quarto. Eu estremeço, mas tento me convencer de que é apenas uma coincidência. Mais tarde, por volta da meia-noite, enquanto apago as luzes para dormir, eu olho pela janela. Ela ainda está lá, parada me observando. Nossos olhos se encontram novamente e ela desaparece imediatamente. A cena se repete nas noites seguintes. Todas as noites eu a pego me observando na varanda. Sempre no mesmo horário, sempre com esse olhar fixo. E toda vez ela foge assim que percebe que eu a notei. Mas um dia antes da minha partida, a situação tomou um rumo ainda mais preocupante. Certa manhã, eu tenho que acordar muito cedo para um compromisso. São 5:30 da manhã quando saio do meu quarto. Todo o apartamento está mergulhado na escuridão, exceto pelo tênue ralo de luz que filtra por baixo da porta do banheiro, que é onde estou escovando os dentes. De repente, eu ouço um barulho atrás de mim. A jovem sai do quarto em silêncio, os passos ecoando suavemente no chão do parquet. Ela sabe que eu estou no banheiro. Ela viu a luz embaixo da porta. Eu congelo, um arrepio percorrendo a minha espinha. Então eu estou ali, seminua, escova de dentes na mão, me perguntando o que ela quer. Mas em vez de se virar, ela abre a porta do banheiro e entra, sentando-se na bacia fechada de frente para mim. Ela não diz nada. Ela permanece ali, imóvel, com um olhar fixo no meu, com uma expressão vazia e impassível. A cena dura segundos longos e gélidos, onde o silêncio se torna opressivo. Então, lentamente eu me recomponho e saio do banheiro, fechando a porta atrás de mim. Eu voltei para o meu quarto bem devagar, mostrando que eu não entendia ele direito. O inglês dele era bem ruim para conseguir se comunicar. Nos dias seguintes, aumentei a cautela, observando cada movimento dela, mas ela continuou a me observar todas as noites da varanda, como uma sombra perturbadora na noite. Até que um dia antes da minha partida, tudo tomou um rumo ainda mais assustador. Eu tô jantando no meu quarto quando vejo novamente ela atrás do vidro, olhando atentamente para o meu quarto. Eu desvio o olhar como sempre, esperando que ela vá embora. Então, mais tarde naquela noite, por volta das 3 da manhã, eu acordo de repente de um pesadelo. Eu viro a cabeça e lá tá ela, ainda na varanda, com os olhos muito abertos, fixos em mim. O meu sangue gela, mas dessa vez ela não desvia o olhar. Ela permanece imóvel como uma estátua. Então, de repente, ela vira as costas e começa a correr para dentro do apartamento. Meu coração tá acelerado. Corro para trancar a porta do quarto e rastejo de volta para debaixo das cobertas, esperando que tudo isso seja... Cara, tô andando que nem um maluco. Meu Deus. Eu corro para trancar a porta do quarto e rastejo de volta para as cobertas, esperando para que isso tudo seja apenas um pesadelo. Alguns segundos depois, ouço passos atrás da minha porta. Depois eu vejo uma tentativa de abri-la. Primeiro suavemente e depois com muita violência. Ela força a maçaneta tentando entrar no meu quarto. Em pânico, eu fico imóvel prendendo a respiração. E então, tudo fica em silêncio novamente. E eu não ouço mais nada. Ela provavelmente voltou para o seu quarto, mas a noite parecia interminável. Eu voltei para a França no dia seguinte e ela não estava mais no apartamento. Eu acho que ela ficou simplesmente fascinada em ver uma europeia. Então, eu não tenho um tamanho normal que os japoneses estão acostumados a ver. E eu pego mais de 150 quilos no supino. Caraca. Ô, louco, mano. 150 quilos no supino. Tá tirando, pô. Aí não. Eu demorei muito pra chegar num peso próximo a esse. Nem é isso. Demorei anos pra chegar num peso próximo a esse. Você pega tudo isso no supino? Bom, sei lá, né? Às vezes pega. Enfim, também pensei que ela queria uma aventura comigo ou roubar o meu passaporte. Um beijo a todos. Essa história é totalmente verdadeira. Eu ainda tenho o endereço do apartamento, o nome da escola e etc. Ó, caraca! Rapaz, essa história aqui é doideira, hein? Isso aqui pode acontecer muito. Muito. Mas às vezes era só uma menina curiosa mesmo. Tem alguns japoneses que são de províncias menos populosas, né? E aí quando vê um estrangeiro fica fascinado.
Mas essa menina ela podia ter talvez um tipo de distúrbio, né? Alguma condição especial, sei lá, não dá pra saber, né? Ou podia ser uma maluca querendo roubar o seu passaporte, né? Querendo fazer alguma coisa. Cara, tem que tomar cuidado. O tráfico de órgão existe e é um bagulho maluco. Então tem que tomar cuidado. Tem até... Mano, tem um mangá que me lembrou um mangá. Eu não vou lembrar o nome. Caramba, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro o nome... Quer ver? Eu lembro o nome do autor do mangá. É Minetaro Mochizuki. Eu acho que o nome do mangá... Deixa eu ver... Aqui, é The Lady in the Closed Room. A garota no quarto fechado. Pareceu bastante. Não pareceu, né? Tipo, lembrou o que aconteceu ali. Enfim, que doideira, cara. Espero que tudo tenha acabado bem. Eu tenho muita vontade de viajar pra fora do Brasil, né? E medo disso acontecer, né? Eu sou meio sortudo, né? Mas é difícil. Eu raramente sofro com essas coisas, cara. Tive sorte de nascer gigante, né? Então as pessoas meio que me evitam quando eu vou pra esses lugares assim. É até meio esquisito às vezes. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro quarto conto da noite, galerinha. Então vamos lá, pessoal. Essa história aqui, o título é Não Saia do Carro. E rapidinho, pessoal, só um recado. Esses contos aqui, eles são do Last Not Meets da França, tá? Então a tradução aqui está sendo feita pelo Creepy Tradutor, né? O tradutor do Não Durma, o tradutor que eu desenvolvi, e ele traduz de inglês e do francês também. Então, creepypastas e contos assim, você pode traduzir usando ele, é de graça, tá? Ele tá disponível na internet para você usar, por enquanto. Zoeira, vou deixar ele de graça mesmo. Ele não tem uma limitação de caracteres, você pode colocar textos grandes que ele vai traduzir. Ele não tem aquela questão de políticas sensíveis, né? Por exemplo, textos que tem ali cenas de violência, muito sangue, igual alguns tradutores têm, por exemplo, até IAs, né? Que acabam, não traduzindo da forma correta. Não, esse aqui não tem, né? Então ele vai traduzir da forma mais correta possível, com concordâncias voltadas pro terror, e não vai censurar nenhuma palavra. Então dá uma olhadinha lá no cryptadutor.com. O site tá aqui na descrição, tá? Pode usar à vontade, abusa e enfim. É tudo nosso. Vamos lá então. Boa noite a todos. Essa pequena história aconteceu comigo há 2 anos. Eu morava em uma pequena vila a uma altitude de 700 metros nas montanhas, na Ilha da Reunião. Uma noite, com a minha paixão do momento, decidimos passar um tempo na praia e no caminho de volta, a poucos metros da minha casa, vimos um tronco de árvore caído bem no meio da estrada. No começo, eu digo a mim mesma que vou sair do carro para abrir caminho, mas com o meu flerte, temos uma sensação estranha. Então, meu namorado dá meia volta e pega outra rua em frente à minha casa na direção errada e continua no gramado pelo lado do meu portão, como de costume. Saímos do carro e, tomados pela curiosidade, voltamos lentamente em direção à estrada onde o tronco estava. Poderíamos ter uma visão total da estrada sem necessariamente sermos vistos, pois ela era perpendicular àquela onde a minha casa estava localizada. É nesse momento que vemos que o tronco da árvore desapareceu. Nós dizemos a nós mesmos que talvez não vejamos porque estamos muito longe e está escuro, mas a poucos metros da posição inicial do tronco não tinha nem vestígios dele. A minha pequena cidade é frequentemente frequentada principalmente por idosos e animais, então havia pouco trânsito no horário que retornamos, que eram 4 da manhã. Mesmo que um carro tivesse passado nesse meio tempo, nós o teríamos visto e ouvido, já que não estávamos muito longe. E mesmo se fosse um pedestre que talvez goste de fazer caminhadas noturnas, principalmente porque não era um galho pequeno, então não poderia ter sido movido tão facilmente por uma pessoa silenciosamente. No dia seguinte, nós encontramos o tronco caído na mesma estrada, mas não do lado para não obstruir a passagem. Então, nos dias seguintes, não o vimos mais. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse saído do carro naquele momento, mas eu tenho certeza até hoje de que eu tomei a decisão certa. Cara, bizarro, né? Você tá numa estrada deserta e aí, né, é perigoso porque, pô, tem um tronco na estrada. Aí tu desce, vem alguém e te assalta. Nesse caso aqui, tá com cheirinho de coisa sobrenatural, então, sei lá, né?
Mas é bem comum aqui em São Paulo, provavelmente, principalmente isso. Não com troncos, né? Mas, por exemplo, tinha um golpe muito famoso, que era dos ovos, que jogavam ovos no seu para-brisa. Aí tu parava pra limpar e quando você parava, perdeu. Então, toma cuidado com isso, tá? Quando isso acontecer, essas coisas, continua tocando o carro, só para perto de uma viatura de polícia ou de um posto policial. Não vai nem pra sua casa. Fica ligado, né? Pra não virar saudade. Atividade, como diz meu amigo Jack. E, bom, pessoal, vamos para a quinta história da noite. O título da quinta história é Um Estranho em Nossa Casa, às 2 da manhã. Eu moro no Togo e você deve saber que lá todas as casas ficam entre 4 paredes. O que significa que para entrar na casa de alguém, você passa por um portão antes de entrar na casa. E na casa há um pátio grande ou pequeno que serve como área de relaxamento. Depois, há os quartos que são construídos separadamente e que muitas vezes têm acesso direto ao pátio. O meu quarto fica bem perto da entrada da casa, importante para o que vem a seguir. Observe que os banheiros também ficam fora dos quartos e são compartilhados por toda a família. Minha mãe, eu e 4 irmãs. Para chegar lá, você sempre passa pelo pátio. Eu costumo sentar na frente do meu quarto quando estou com um pouco de calor e, como não temos um quintal grande, eu deixo o portão entreaberto para deixar o ar entrar. E também é preciso destacar que estamos em um lugar que já foi paradisíaco, mas que foi transformado em um gueto por causa dos caras que faziam negócios no bairro. Maluco, eu tô gravando aqui, tô ouvindo um monte de barulho. Tá subindo uns arrepios na nuca. Era uma noite por volta das 6 horas, como todas as noites, e eu tinha voltado da escola e sentei como sempre em frente ao meu quarto com o portão da casa entreaberto para tomar um pouco de ar, mas naquele dia peguei meu PC para continuar algum trabalho que eu tinha começado. Todas as noites havia caras na frente da nossa loja que paravam para fumar e fazer outras coisas, mas como moramos no bairro há muito tempo, não temos problemas com ninguém. Então, deixei o portão parcialmente aberto. Eles viram que eu estava lá com o meu PC e até agora nada alarmante. Fiquei no mesmo lugar até que minha mãe e minhas irmãs retornaram por volta das 10h30 e foi minha mãe que me disse para sair de onde eu estava com meu computador, fechar o portão e voltar com ela porque ela estava com medo daqueles caras que estavam na loja. E ela estava certa naquela noite. Eu sou alguém que quase nunca dorme antes da meia-noite. Na verdade, estou escrevendo esse post às 2 da manhã. Eu te entendo, cara, eu também estou fazendo isso. Lendo o seu post às 2 da manhã. Mas naquela noite eu fui dormir por volta das 23, porque estava entediado e não conseguia nem tomar banho. Então, eu adormeci. Com um movimento brusco, eu acordo do meu sono e levanto imediatamente, mesmo que muitas vezes demore um pouco mais para sair da cama. Quando acordei, o meu instinto foi sair e tomar um banho porque eu estava com muito calor. Foi aí que o problema começou. Eu tinha ficado completamente nua. Sim, eu estava nua porque era muito tarde, ninguém provavelmente me veria nua àquela hora da noite para sair. Mas quando eu chego à porta do meu quarto, me virei sem saber porquê e fui pegar meu telefone. Foi quando vi que eram 2 da manhã. Eu fiquei no meu telefone mesmo sem ter nenhuma mensagem ou notificação nova. Sempre com a cabeça no lugar do telefone, senti a porta do meu quarto se mover um pouco. Ainda concentrado em não fazer nada no meu telefone, deixei passar pensando que era apenas uma simples ilusão. Depois de cerca de 5 segundos, eu senti a minha porta se mover novamente. Foi aí que pensei que havia algo estranho porque a porta não iria conseguir se abrir sozinha. Naquele momento, comecei a olhar para a porta e pensei: se a porta se mover mais uma vez, eu vou me proteger e gritar, perguntando quem é. E infelizmente a porta se moveu novamente, o que significa que alguém estava lá tentando forçá-la. Como esperado, corri para a porta e com um puxão forcei e a empurrei, dizendo: quem é? Tudo isso ainda estando nu. Para minha surpresa, havia de fato alguém tentando arrombar a minha porta. Então, ouvi os passos da pessoa correndo em direção ao banheiro e, como estava escuro lá fora, ela bateu em um balde que sempre ficava na frente do banheiro e fez um barulho muito alto. Fiquei com medo de que o cara estivesse tentando entrar no quarto, sabendo que a luz estava acesa. Ainda tentando escapar, ele escalou o muro da casa mais uma vez e esbarrou em algo. Lá estava um recipiente de alumínio que ele havia comido e, pela segunda vez, fez um barulho alto novamente. Fiquei apavorado. Fiquei encostado na porta por mais de 15 minutos. Liguei para minha irmã mais velha, para minha mãe, mas elas não acordaram.
Pouco depois que o intruso escapou, chamei minha irmã mais velha e então ela acordou. Ela saiu e eu saí também. Fomos acordar a mamãe. Ao procurar por vestígios da intrusão, encontramos marcas de dedos dos pés da pessoa que permaneceram na parede e também impressões digitais, provando que a porta havia de fato sido escalada. No dia seguinte, mesmo sem termos contado a ninguém, esses caras saíram da nossa loja sem um motivo e nunca mais voltaram. A conclusão foi que um desses fumantes subiu no muro para vir roubar o meu computador. Mas o que me apavorou foi que o sujeito teve a coragem de forçar a porta de uma sala onde a luz estava bem visível. A minha teoria é que ele estava pronto para matar para pegar seu saque se necessário. Eu ainda agradeço a Deus por me acordar de repente naquela noite. Obrigado por reservar um tempo para ler. De nada. Cara, que bizarro. Mano, isso aqui aconteceu de verdade. Imagina. Você fica lá moscando com o seu computador, seu notebook, né? Papapá. Aí o Noia vê, fala, vou roubar a menina ali, a menininha ali, né? Desprotegida, não tem um homem em casa, talvez, né? E tal. Então, muito cuidado, cara. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar muito ligeiro. O mundo, você tem que ter medo dos vivos, né? As entidades sobrenaturais não querem nada com você. O problema são as pessoas. Eu tô aqui cagando de medo. Eu não sei porque eu tô com medo, porque eu sei que eu moro num condomínio fechado, né? Não tem como ninguém entrar aqui. É porque o meu apartamento é muito pequeno, então eu sei muito bem como estão as coisas nos cômodos, né? Eu acabei de trancar a porta lá, enfim. Então, é doideira. Eu tô aqui ouvindo um monte de barulho, mas eu sei que é tudo coisa da minha cabeça. E, bom, pessoal, é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato, tá bom? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, Não Durmo Horror, no YouTube também. Por favor, se inscrevam aqui no Spotify, avaliem com 5 estrelas, né? A nossa meta é fazer o Não Durma crescer ainda mais. E me digam também nos comentários na enquete, vocês gostam desse formato, né? Vocês gostam de ouvir as minhas opiniões? Ou vou ficar ou vou ficar tagarelando aqui igual uma maritaca? Se sim, digam. Se não, digam também, porque aí eu vou mudando, a gente vai adequando, né? E pode ser que tenha gente que gosta, tem gente que não gosta, então a gente vai mesclando. Eu gosto muito de fazer esse formato porque dá pra fazer episódios muito longos por conta dessa prosa, né? E, enfim, é melhor. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever, né? Tenham todos uma excelente semana. E é isso, valeu, falou, é nóis, tamo junto, uma boa noite.